A referida questão explora o princípio da vedação ao tributo com efeito de confisco previsto no artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal. Vamos enfrentar a letra A? Vem comigo. Qual princípio constitucional tributário poderá ser suscitado como matéria de defesa? Nós estamos diante de uma situação em que um cliente constitui advogado para resistir à ação de execução fiscal movida pela Fazenda Pública Estadual. Pelo enunciado, percebe-se que matematicamente a multa aplicada pelo fisco corresponde a 200% do valor devido a título de tributo. Quanto ao lançamento, avaliação dos bens, a alíquota aplicada, o enunciado não trouxe muitos detalhes. Só podemos inferir que o contribuinte perdeu a batalha na esfera administrativa, em que pesa ele ter sido garantido o efetivo contraditório e a ampla defesa. Não vamos explorar dados não fornecidos pelo enunciado. Nossa análise, no momento, vai se limitar, pelo menos a princípio, à multa. Pela leitura do artigo 150, inciso 4 da Constituição, nós poderíamos pensar, meus caros, que o princípio da vedação ao tributo com efeito de confisco incide apenas em relação ao tributo propriamente dito, e não às multas, que, a rigor, consiste em penalidade pecuniária imposta pela autoridade fazendária em razão de infração à legislação tributária. A questão é, referido princípio, aplica-se também às multas? Com base na jurisprudência do STF, seguro admitir, sim. Por exemplo, o julgamento da DI 551 do Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 2002, de relatoria do ministro Ilmar Galvão, o STF entendeu que a desproporção entre o desrespeito à norma tributária e a sua consequência jurídica, que é a multa, evidencia o caráter confiscatório da multa e que tal situação é atentatória ao patrimônio e contraria o dispositivo constitucional que veda a tributação com efeito de confisco. Então, assim, respondendo ao comando da letra A, o contribuinte poderá alegar violação ao princípio da vedação ao tributo com efeito de confisco, tendo por suporte, inclusive, recentes decisões da Corte que considerou confiscatória multa que superasse 100% do valor do tributo. Ok? Vamos analisar agora a letra B? Comigo! Qual expediente processual poderá ser utilizado? Minha gente, a resposta a essa questão, ela embarca muito mais no campo do direito processual do que do direito tributário material. Mas vamos lá, que é importante. O expediente processual para resistir à ação de execução fiscal é denominado embargos à execução fiscal, que é um expediente previsto no artigo 16 da Lei 6.830 de 80. Ressalte-se, meus caros, que a Lei de Execução Fiscal não admite os embargos do executado antes de garantida a execução, que a rigor só poderá ser garantida por depósito, fiança bancária, seguro-garantia ou penhora de bens móveis e imóveis. O contribuinte poderá também ingressar com ação anulatória de débito fiscal e pedir a concessão liminar de uma tutela de urgência para que a execução seja suspensa em relação ao valor controvertido até o julgamento definitivo do mérito. Vamos analisar a letra C? O ITCMD cobrado pelo Estado pode ser considerado confiscatório? Percebam, senhores, o valor do patrimônio transmitido, em formato enunciado, é de R$ 1,5 milhão de reais. O tributo lançado corresponde a R$ 120 mil. Um simples cálculo matemático revela que a alíquota cobrada foi de 8%. Nos termos do artigo 155, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição, compete ao Senado Federal fixar as alíquotas máximas do ITCMD. E a resolução número 9 de 92 do Senado fixou em 8% as alíquotas máximas do referido imposto. Apesar de alguns questionamentos, prevalece o entendimento de que esse percentual não ostenta feição confiscatória. Ok? Letra D. E a penalidade aplicada é confiscatória? Olha só, gente. Conforme já analisado na letra A, o STF reputa confiscatória multa que supere o valor do tributo,
No presente caso, a multa corresponde ao dobro do ITCMD devido. Logo, nós podemos admitir, com base na jurisprudência do STF, que a penalidade aplicada pela autoridade fiscal é confiscatória. Passemos à análise da letra E. Qual a distinção doutrinária entre tributo confiscatório e tributo com efeito de confisco? O doutrinador Ricardo Alexandre esclarece que tributo confiscatório é aquele tributo que tivesse como finalidade punir o contribuinte. Já tributo com efeito de confisco seria o tributo com incidência exagerada, ou seja, aquela exação que absorveria parcela substancial do patrimônio ou renda do contribuinte e gerasse nele, o contribuinte, e na sociedade em geral, uma sensação de verdadeira punição. É importante perceber que as duas situações são juridicamente proibidas, já que na primeira hipótese, tributo confiscatório, a própria definição legal de tributo deixa evidenciado que tributo não pode ser sanção de ato ilícito. E na segunda, a própria Constituição Federal determina que é vedado aos entes públicos instituir tributo com efeito de confisco.